Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha em todas as plataformas, continue lá dando seu like, continue também compartilhando, se inscrevendo, deixe lá sua mensagem no YouTube, no programa, no canal Resenha Política. Acompanhe a gente também pelo site Rondônia Dinâmica, nas terças e quintas, sábado e domingo, TV Rema. Nós também estamos lá no Facebook, no Instagram, Robson Oliveira, Resenha Política. Continue, bote nossos programas nas suas transmissões de WhatsApp. Hoje, aqui com o patrocínio da SES Brasil, tenho o prazer de receber em nossos estudos para uma entrevista meu amigo pessoal, amigo de longa data, professor universitário, doutor, diretor da Escola Superior de Advocacia, professor Vinícius Assis. Quase que eu chamo Vinícius Miguel. Olha só. Vinícius Assis, meu irmão, seja bem-vindo, é um prazer entrevistá-lo. Você que também tem se aventurado e muito bem, eu assisti alguns programas, quero parabenizá-lo, do seu podcast lá voltado para as questões jurídicas. Seja bem-vindo, querido, é um prazer entrevistá-lo. Quero dizer, Robson, da minha alegria de estar aqui perante um amigo, perante um jornalista competente, um advogado brilhante, Obrigado. Um chefe de cozinha primoroso, apesar de já ter um tempo que eu não experimentar as delícias do Robson, marido da Jeane, que é grata à doutora Jeane. Foi do seu escritório? Foi minha aluna, foi do meu escritório. Dizer daqui da importância do Resenha Política, tanto na sua coluna, como também aqui no seu podcast. Mandar um abraço para o meu amigo Juninho, da SES Brasil, que também mantém essa estrutura tão significativa aqui no estado. E dizer aqui, Robson, da minha alegria de estar aqui contigo para poder fazer esse bate-papo nesse podcast. Vinícius, primeiro eu quero agradecer o presente que Vinícius me trouxe, né? Pensar digital. O que é pensar digital? Já vamos começar já fazendo sua propaganda, né? A gente rasgando confete aqui um no outro. Robson, pensar digital é uma instigação para qualquer tipo de profissão, em especial a nossa advocacia. Todas elas estão se transformando com muitas dificuldades e o pensar digital traz essa reflexão da necessidade de visualizarmos a advocacia por outros olhos, como exercer melhor a advocacia. É a partir de um método, é a partir de organização, é a partir de sistemas, é a partir de inteligência artificial, como isso pode melhorar a vida do advogado. Por isso que eu, a partir desse ano, criei essa ideia, levo isso no meu podcast, minhas redes sociais, para que levar também assim, a todas as categorias essa nova modalidade de ressignificação, né? Para a gente saber por onde a gente caminha. Eu costumo falar o seguinte, Robson, eu tenho 25 anos de formado, 24 anos de advocacia. Nós somos do tempo de que o advogado era do papel. Eu peguei o iniciozinho da internet de escada ruim, processo papel, de ir ao fórum, audiência presencial. Ele dizia ralar o bucho no balcão. Todo dia às 6 horas da tarde os advogados se encontravam aonde? Fórum Civil, Fórum Trabalhista, Justiça Federal, Fórum Criminal. Para quê? Para levar suas petições. Era um outro tipo de advocacia e hoje se transformou. Então o pensar digital traz toda essa reflexão de como nós, advogados, podemos prestar melhores serviços e também não ser engolido pelas tecnologias. Esse é o ponto de partida. Primeiro eu quero agradecer o presente, né? A beleza. E segundo, há poucos dias eu entrevistei aqui o desembargador Alexandre Miguel, que vai ser agora, deverá ser o próximo presidente do Tribunal de Justiça. E a gente estava falando exatamente sobre essas novas ferramentas aplicadas na advocacia, né? A aplicação dele, a utilização dele de forma ética, que é a inteligência artificial. E você é um professor, você é professor também, além de advogado militante, você é professor do mestrado e você tem se especializado na inteligência digital. Como explicar aquele advogado mais antigo, não
gosto dessa palavra mais antiga, mas aquele... Artesanal. Mais artesanal, muito boa palavra. De que a inteligência artificial, ela veio como uma ferramenta para ajudar e não para substituir o homem. Quero dizer que o desembargador Alexandre, diretor da Escola da Magistratura, eu, enquanto diretor da ESA, é um parceiro enorme da advocacia, principalmente nessa bandeira da inteligência artificial. Nós tivemos um evento recente lá na OAB que a gente, todos os usuários do sistema de justiça, estava a advocacia privada, a advocacia pública, a defensoria, MP, para lançarmos lá um manual de uso ético e responsável da inteligência artificial. Então, fazer esse registro com o desembargador Alexandre, depois falar de outros projetos que a gente faz em conjunto. Mas voltando aqui à sua pergunta, essa advocacia que nós lá atrás executávamos, ela hoje é transformada a partir de um olhar que o advogado não é mais um cargo em específico. A função dele hoje é multidisciplinar. Sim. Ele faz gestão dos processos, faz gestão de pessoas dentro do seu escritório, faz gestão da carteira dele, econômica, faz gestão do escritório em si, da sua estrutura, e ele tem que usar essas ferramentas em benefícios próprios, seja grandes escritórios, médios e até escritórios artesanais. Por quê? Sob pena dele ser engolido, sob pena de ele não ter mais tempo, que hoje o maior ativo nosso, enquanto profissional, seu jornalista, advogado, eu advogado, professor, é o tempo. Sim. E a gente precisa ter esses mecanismos, e hoje é muito intuitivo, Robson. Hoje, usar uma inteligência artificial, usar o ChatGPT, Gemini, Claude, todas essas ferramentas é muito intuitivo. Então, mesmo o advogado que tem mais tempo, que eu chamo jovem há mais tempo, né? Eu sou um advogado jovem Sim. há mais tempo. Você também jovem há mais tempo. Eu sou um velho jovem. Não. E aí, todos nós, profissionais, devemos estar antenados a essas modificações. Né? O uso correto, o uso ético, o uso racional como uma ferramenta, não de substituição, até mesmo porque não vai substituir. Tá? A atividade fim nossa... Deixa eu fazer um corte aí. Exatamente nessa questão de substituir. E você, no início das suas palavras, você disse que esses atores que trabalham com o direito se reuniram para discutir um código de ética, olha se eu entendi bem, da utilização dessas ferramentas. E, pegando no que você fala, já há casos em que pessoas utilizaram essa ferramenta de forma antiética. Dê uns exemplos e nos diga como não se deva, o que você sugere, até quanto professor, para que não se faça isso de forma... Perfeito. De forma não é ilegal, mas de forma... quase que um vexame, né? Você chegar, colocar jurisprudências que não existem, né? Você vai lá no ChatGPT ou num outro de inteligência artificial, pede lá uma jurisprudência, você nem lê, acha que é aquilo mesmo, e às vezes é atraído, né? Isso é um recado muito importante para todos nós. Por quê? Porque a inteligência artificial ela pode, no termo técnico, alucinar. Trazer algo para a gente que não existe. A inteligência artificial ela é matemática. É um banco de dados onde o algoritmo cruza. Se eu faço uma pergunta para ele e ele não tem resposta, ele vai inventar e Ele vai te dar uma resposta. E eu costumo fazer uma analogia. Quando você está lá no seu escritório, eu estou no meu, chamo um escritório, chamo um estagiário. Minuta essa réplica contestação aqui para mim. A hora que chega para mim, o que eu vou fazer? Vou conferir e vou validar. Por quê? Porque quem está assinando? Sim. É o advogado. O juiz, quando chega para a assessoria, minuta essa decisão aqui. Quando chega para ele, quem está assinando? O magistrado. Então, a responsabilidade pela peça continua sendo do profissional. Daí a necessidade de não cairmos nessas armadilhas. E as armadilhas concretas. É por óbvio que, do ano passado para esse ano,
as inteligências estão se aperfeiçoando para não incorrer mais nesse tipo de erro, mas ainda incorre. Advogado, magistrado, tem notícias no Brasil inteiro disso acontecendo. Esses dias no site do tribunal, vou lá, o advogado usou inteligência artificial num recurso criminal e o Tribunal de Justiça, além de não dar provimento ao recurso, mandou para a OAB, para o seu Tribunal de Ética, para responder o processo ético disciplinar. Isso está acontecendo muito. E ele fez o quê? Nesse caso, você falar os nomes, qual foi o... Ele inventou jurisprudência. Foi essa da jurisprudência. Inventou uma jurisprudência. Quer dizer, o algoritmo inventou para ele achou que aquilo era verdade. Verdade, assinou e protocolizou. Chega, vai lá ter problema lá na OAB. Então, a necessidade é de ter um maior cuidado. O que a gente fala? Nunca por nunca, uso da tecnologia, uso da inteligência artificial, confiar em texto de lei, confiar em citação de jurisprudência e confiar em citação de doutrina. Tá? Esses 3 pilares aqui, que se ele te der essa resposta, vai procurar na fonte, uma fonte o quê? Oficial. Né? Existem outras hoje ferramentas de inteligência artificial que quando ela responde, ela te dá um link para você acessar aquele link e ir direto lá no site do STJ, no site do STF, para fazer a verificação. E isso é importantíssimo para poder você ter o quê? A sua integridade. Como eu disse no início, quem está assinando é o profissional, então é responsável por aquilo que está escrito ali. Então, o nosso olhar enquanto professor, enquanto advogado, enquanto diretor da Escola Superior de Advocacia, é levar esse tipo de informação. Nós percorremos quase o estado inteiro, Robson. Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, levando o professor Edson Pontes Pinto, que é uma das maiores autoridades do Brasil de inteligência artificial. Para quê? Primeiro, para falar que pode ser usado, que não é uma ilegalidade, porque tempos atrás, o professor Edson, na gestão passada, ele era o diretor-geral. Ele chegou há 2, 3 anos atrás, dessas mesmas localidades, e perguntou assim, quem usa inteligência artificial? 2 ou 3 levantavam e parecia que estava fazendo algo ilegal, algo imoral. Agora nós percorremos quem não usa inteligência artificial. Também só 2 ou 3. Todo mundo está usando. E é uma ferramenta de auxílio para que nós possamos usar. Só que a gente tem que ter a cautela. É a cautela sempre. Então a escola levou as subseções, levou em Porto Velho toda essa conscientização e fazendo um link com a Emeron. A Emeron tem lá um comitê de governança que é presidido por o desembargador Alexandre. Que é dos magistrados, né? Que é dos magistrados. Só que ele fez um manual para todo o usuário do sistema de justiça. E a gente levou para dentro da OAB, o desembargador Alexandre foi lá, foi o pessoal da MP, Defensoria, PGE, PGM, lotamos o auditório de advogados e falamos, isso aqui é um início de um treinamento que você tem que ter cautela para usar. Pode usar? Pode usar, desde que com cautela. Pois é, vamos puxar mais, porque é um tema, além de ser palpitante, é um tema complexo, né? Não é fácil. O pessoal acha que tem ali uma dessas ferramentas. Por exemplo, vamos falar no Gemini, que é do Google. Que é do Google, né? O Gemini, né? Que se utiliza bastante. O pessoal acha que fazendo aquela pergunta, o que vem ali é verdade. Tem que tomar cuidado com isso. Claro. Né? E isso prova de que a inteligência artificial não substitui a inteligência natural, né? Claro. Então aquilo que você está dizendo, o que vem dali, o que você pede, aquele comando que você dá, o cruzamento do algoritmo, ele te dá uma resposta. Claro que a maior parte são respostas boas, verdadeiras. Agora vem muita, entre aspas, bucha no meio, né? Então por isso que tem que ter esse cuidado da validação, você checar se por exemplo, a jurisprudência ela existe, porque o caso aqui de Rondônia que eu li foi que sequer existia jurisprudência, o algoritmo inventou. Agora, para que o leigo entenda, quando você começa a utilizar muito essa ferramenta, ele passa a te conhecer, né? O algoritmo passa a te conhecer. Como assim? Como é que o algoritmo começa a conhecer você, que utiliza todos os dias essas ferramentas para consulta? Robson, o algoritmo ele começa a ter as predições do qual tem um uso. Por exemplo, eu vou lá utilizar como advogado, eu vou dar um comando, um prompt,
E eu vou dar lá, como você é advogado, você está atuando num processo ambiental, você precisa fazer uma defesa, o tema é esse. Ali ele já está fazendo a leitura, o quê? Que você é advogado, que você atua em processos ambientais, e aí depois daquele prompt você vai aperfeiçoando, você pede uma linguagem, por exemplo, mais acessível, menos técnica, ou uma linguagem mais robusta. Aí você vai fazendo uma conversa mesmo com ela. Todos os seus indicativos, os seus prompts vão ficar armazenados ali na memória. Ele desenha teu perfil. Ele desenha teu perfil. Então ele já sabe mais ou menos o jeito que você quer escrever. Mas aqui voltando um pouquinho, Robson, a importância do uso da inteligência artificial, e eu como professor, e você como um advogado experiente, jornalista experiente, os estudos básicos nossos, a gente não pode abandonar. Sim. O conhecimento do direito processual, do direito do material, do direito constitucional, isso a gente não, até mesmo para dar um prompt, para a gente dar um comando correto para fazer uma defesa igual essa que eu citei, hipotética, de um processo ambiental, em processo ambiental, eu tenho que saber ali o conteúdo, eu tenho que roteirizar isso, eu tenho que saber a saída técnica. Então, essa substituição, essa capacitação do profissional ainda continua necessário para um bom uso, aquilo como uma ferramenta auxiliar e não substitutiva. Porque essa é a confusão, né? Quem não conhece essas ferramentas, tem um maluco que diz, olha, já ele vai substituir. Não sei, mas por enquanto não, porque quem dá os comandos ainda é humano. É humano, e o humano sempre vai fazer isso, e o humano, principalmente, eu vi sua entrevista com o desembargador Alexandre, dá parabéns tanto para ti quanto para o desembargador Alexandre, falar que a inteligência artificial, ela vai... aquelas tarefas repetitivas que você pode colocar automação para poder substituí-las, é o que vai te dar mais tempo para você refletir e você lidar melhor com quem? Com o seu cliente. A atividade fim do advogado, daquele de atender o cliente do olho no olho, de fazer uma audiência, de fazer uma sustentação oral, de despachar com o juiz, essa atividade eminentemente do advogado, ela vai estar mais garantida, por quê? Porque a tarefa repetitiva vai estar sendo feita pela máquina. Agora, há uma crítica da advocacia em relação a isso, né? Porque após pandemia, veio para nossas vidas o trabalho remoto, veio para ficar. Né? E ela, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, são mais exitosos do que aquele. Né? Você economiza energia, você economiza tempo, você economiza em tudo. Uhum. Né? Economiza dinheiro. Uhum. Você enxuga um escritório. Mas há uma crítica muito dura de que com isso também veio a dificuldade do advogado despachar pessoalmente com o juiz. Eu sei, mas para quem está nos ouvindo, qual a importância disso, de despachar com o juiz, tendo em vista que aquilo que você vai pedir, em tese, já estão naqueles arrazoados que você escreveu? Hoje, o maior trabalho da advocacia é ser ouvido. Essa é uma prerrogativa inafastável do profissional. A partir do momento que o cliente o constitui para poder resolver um problema, para curar uma dor, que hoje está na moda esse negócio de curar uma dor, né? Para você resolver aquele problema. Porque o melhor advogado, Robson, não é aquele que sabe tudo, que sabe ter a melhor inteligência, é aquele que acha a melhor saída. Sim. Saída técnica, saída justa, saída legal, saída ética. E para isso, quando ele vai ao Poder Judiciário, ele quer ser ouvido. Então, daí a necessidade do contato do olho no olho com o magistrado. Para justamente o magistrado ter essa percepção de que, olha, aqui tem um problema, aqui está o caso concreto, tenho que aplicar aqui a legislação e dar aqui o Estado juiz entregar a prestação jurisdicional. Daí a necessidade dessa, aí você fala do trabalho remoto, lembro muitas vezes a advocacia do interior do Estado, ou nós que íamos para o interior do Estado fazer uma audiência de conciliação lá em Vilhena. 700 quilômetros da capital. Pô, pode fazer por vídeo? Pode fazer por vídeo, mas a necessidade do olho no olho ainda é muito, muito importante.
E alguns clientes gostam de ver, né, a desenvoltura do advogado ali naquela chamada audiência mais tradicional. Sim. Né? Aquele embate, está ali o Ministério Público, está ali o outro advogado, está o juiz, enfim. Isso tem uma riqueza processual muito Eu falo para os advogados mais novos, vocês advogados pós-pandemia, vocês perderam um pouco desse time, né? Porque a gente, no anterior, as audiências presenciais, a gente tinha fortemente esse contato com as partes, com o magistrado, com o Ministério Público, e para tentar resolver melhor a situação. E até para montar estratégia, Sim, né? claro. Você olha até que lado o Ministério Público vai, né? Mas também com isso há uma crítica, mais uma crítica, né, da advocacia, dizendo que as suas prerrogativas estão sendo desrespeitadas na questão da sustentação oral, quando as audiências são todas remotas, né? O que é que você tem a dizer? Eu acho que procede a crítica, acho que deve a voz da advocacia, o momento da dialética ali. Não é incomum, Robson, uma sustentação oral, o ministro, o desembargador, retirar o processo de pauta a partir da escuta da sustentação oral, para refletir melhor sobre uma situação de fato ou até mesmo uma situação de direito. Ali é a voz da cidadania. Ou outro pedir vista, né? Ou outro pedir vista. Então, daí a necessidade de a gente sempre fortalecer a sustentação oral. A sustentação oral é o momento ali ímpar da defesa. A defesa está ali para poder cumprir a sua obrigação de levar a melhor defesa para o seu cliente. Então, daí a necessidade agora hoje a gente tem muito acesso a esses cortes de julgamentos em tribunais superiores. Sim. Teve agora embargo de declaração, o advogado pediu uma questão de fato, o presidente ficou pé da vida. O que aconteceu? Com aquela questão de fato, que ele insistiu em falar, o relator retirou o processo para analisar. Né? Então é importante sim, isso não a gente não pode relativizar uma prerrogativa tão importante. Agora você me chamou a atenção porque no recurso, matéria de fato, para quem não entende, são aquilo que foi discutido na primeira instância, você tem uma dificuldade, você não pode rever ali só as questões de direito, aquelas questões processuais, garantias que foram desrespeitadas ou não. Esse daí essa questão de fato ali, basicamente, foi uma questão no julgamento que não apreciou um fato específico. Lá atrás, que foi arguído. E que era justamente algo essencial para aquele julgamento. O deslinde daquela questão. Me lembrei agora, para a questão ainda do acolhimento ou não da prescrição. Tá. Então, nesse julgamento específico, houve essa necessidade houve essa oitiva do advogado que insistiu e ali não sei o resultado final, porque o relator tirou o processo de pauta, deve levar a julgamento para apreciar isso. Porque não tem como as pessoas relevarem, porque tudo bem, o juiz pode dizer, mas o que você está pedindo está aqui, está já escrito, está dentro dos autos, mas há uma diferença na hora da sustentação oral, porque aquilo que está frio, parado e morto aqui, ganha vida. Eu costumo dizer que ali está em preto e branco. Aí vira colorido. Né? Você dá cores. Abre a possibilidade de você provocar do outro uma reflexão mais profunda, mais acurada, mais trabalhada sobre aquela tese que tu está defendendo. Perfeito. Quando a gente dá cores ao processo, a gente leva ali justamente o problema, o caso concreto e a reflexão melhor do que está no processo. Pode ser o melhor texto possível, o melhor recurso técnico, mas na sustentação oral a gente consegue fazer o arremate de toda a defesa. A advocacia de Rondônia vai bem? A advocacia de Rondônia vai bem, a advocacia de Rondônia está pujante, interior do estado muito forte, Robson, percorri isso no interior do estado, escritórios fortíssimos, a jovem advocacia querendo se capacitar para poder se integrar no mercado, muito ativa, né? Então precisa o suporte da ordem, e aí o braço educacional da ordem que me foi delegado é justamente levar essas capacitações, tanto a advocacia do advogado que está em casa, advogando sozinho, para o advogado artesanal, para o médio e para o grande.
Então, a gente leva todas, desde tecnologia até as disciplinas básicas de processo civil, penal, ambiental. Então, a gente constrói essa capacitação porque é um ato primoroso para poder exercer melhor. Mas, assim, eu acredito que ela é uma advocacia pujante no estado em pleno crescimento. Vinícius, você que, além de professor, doutor, você é proprietário, sócio-proprietário de um dos maiores escritórios de advocacia do estado de Rondônia. Dentro dessa perspectiva da inteligência digital, dessas novas ferramentas, você que trabalha mais profundamente no direito do trabalho, o capital do trabalho hoje, vivemos numa crise muito grande, já não é mais aqueles conflitos que era de 3, 4, 5, 10 anos atrás. O que você diz ao jovem advogado trabalhista que está chegando no mercado agora, achando que vai ficar rico? A justiça do trabalho sempre foi uma justiça muito primorosa, ela é uma pacificadora social, ela entrega a justiça ao hipossuficiente, é uma justiça rápida. O nosso TRT-14 aqui, ele sempre foi referência nessa entrega. É por óbvio que lá em 2017 tivemos a reforma trabalhista que arrefeceu um pouco as lides trabalhistas, mas ainda há um capital fértil ainda da necessidade do fortalecimento da justiça do trabalho e levar. Hoje o jovem advogado que sai dos bancos da faculdade, quando ele procura a justiça do trabalho, quando ele está generalista ali, é uma das ações que ele procura pela rapidez da entrega da prestação judicional. Então, há sim uma necessidade de um olhar, de um fortalecimento, embora o Supremo Tribunal Federal tenha um movimento orquestrado, agora há pouco, que foi rebatido em âmbito nacional e local, para esvaziar a justiça do trabalho. Essa era a minha segunda pergunta. Você esvaziou minha pergunta. Por meio de reclamações, né? Hoje tem um movimento muito claro nesse sentido. Ontem mesmo vi uma entrevista, e fazendo até essa reflexão, uma entrevista, não sei se foi uma entrevista do presidente do TST falando que quanto a essa questão da pejotização, é o ministro Douglas, né? É o ministro Vieira Filho. Não, saiu. Saiu, né? Ele falando essa reflexão, falando, olha, eu não conheço PJ que tem 13º, PJ que tem férias, PJ que tem licença maternidade, PJ... A gente vai esvaziar o artigo 7º da Constituição? E ele falou isso e foi algum recorte que a gente deve refletir sobre isso. Para você, internauta, que está seguindo a gente nesse papo, o PJ... Aí eu vou fazer uma provocação para que você explique melhor. Uhum. O PJ hoje, ele substitui aquele cidadão do primeiro emprego que tem carteira assinada, que paga FGTS, que recolhe os impostos. O PJ também recolhe impostos, mas ele não tem aqueles direitos de um trabalhador que é pela CLT. Sim. Como é que você vê hoje, principalmente o serviço público, a quantidade de pejotização, que é aquela pessoa que abre sozinho uma empresa, né? Não é mais o CPF, é um CNPJ, por isso que é PJ, para poder desenvolver. Os médicos quase todos estão trabalhando aí com PJ. A reflexão que a gente traz é que nessa é uma contratação fraudulenta, né? Na maioria das vezes... aos olhos da... A gente não pode também ter o recorte, Robson, também salientar que a carga tributária é enorme para o empresariado, né? Hoje o empresariado, para contratar um empregado, também tem ônus financeiros, fiscais, para poder cumprir com aquilo. Daí, essa alternativa de contratar uma pessoa física por meio de uma pessoa que, na verdade, é uma pessoa física, mas que ali aparenta ser pessoa jurídica. E isso, essa pejotização, nada mais é que discutir se realmente é uma pessoa jurídica que está sendo contratada ou estão querendo fraudar o viés seletista desse empregado. Então, a grande discussão está nesse caminho. Hoje o Supremo ele
suspendeu essas demandas de pejotização e que traz para poder não julgar na justiça do trabalho, julgar sim na justiça comum, a possibilidade disso. E como é que você vê essa quer queira, quer não, pelo menos aparente, é uma briga de competência. Sim. É uma briga de competência. Quem julga as questões do trabalho é a Justiça do Trabalho, mas o Supremo tem sinalizado que nessas questões aí não é a Justiça do Trabalho, é o juiz comum chamado. Da Justiça Comum. Eu, particularmente, visão minha, garantista, constitucionalista de proteção dos direitos fundamentais sociais, é de que a justiça competente, o que a Constituição diz, lá no artigo 114 da Constituição Federal, quando fala de competência da Justiça do Trabalho, sim, a Justiça do Trabalho é a competente para dirimir isso. Até mesmo porque, para poder falar se realmente aquilo lá funciona como uma pessoa jurídica ou uma burla para uma pessoa física e está querendo, na verdade, afastar os direitos dele enquanto seletista. Então, a Justiça do Trabalho tem mecanismos para aferir isso. Não quer dizer que eu fui contratado como pessoa jurídica e presto meu serviço como pessoa jurídica e chega lá na Justiça do Trabalho, ela automaticamente vai me transformar numa contratação seletista. Mas na prática, a última reforma trabalhista que teve, me parece, pelo menos aparentemente, ela caminha nesse sentido de esvaziar cada vez mais o seletista, e os direitos e as garantias que o trabalhador conseguiu com muita luta na Constituição de 88. Você não vê isso, não? Sim, foi. Foi um movimento claro de enfraquecimento tanto da justiça como dos direitos materiais, né? Questão de custas, questões de uma série de obstáculos processuais, retiradas de direitos, justamente para poder, ali naquele momento, esvaziar e tirar essa possibilidade dessa concessão de direitos. Reforçando, isso não é culpa do empresariado, isso também não é culpa do trabalhador, isso é uma culpa de um arranjo que a gente tem que dialogar no Brasil. Porque, quer queira, quer não, o Brasil tem cedo ou tarde vai ter que sentar para rediscutir essa questão, que todos nós queremos uma aposentadoria, era 60 anos, 65, o problema é que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Uhum. Né? E a revolução que você tem hoje, tecnológica, enfim, tudo isso desemboca, quer queira, quer não, numa rediscussão e é uma reeducação sobre as relações de trabalho. Sim. Isso é óbvio. Uhum. Né? No início da nossa entrevista aqui, eu me lembro, você praticamente falou que o novo dono do escritório, se ele não conhecesse tecnologia, ele vai perder dinheiro, porque ele não vai precisar mais, aquele menino, como se dizia antigamente, vai no cartório, bata a foto, bata a xerox, traz o processo, leva o processo. Você faz tudo isso, não precisa nem de escritório. Até você tendo um motorista dirigindo no carro, você vai fazer. Você não, você vai com o seu telefone resolvendo tudo. Então, há a necessidade de uma rediscussão sobre alguns direitos que... Nada é estanque, né, Robson? A sociedade não é estanque, os fatores sociais não é estanque, tudo tem a sua evolução, as discussões... Conheço gente aposentado, militar, com 40 anos de idade. Que deixou de levar sua força de trabalho muito cedo. Essa conta não fecha. Né? Você, aos 40 anos, a gente pagando uma pessoa que está no melhor momento da atividade intelectual, física, não é uma questão de doença. A discussão política, a discussão jurídica e a discussão acadêmica sobre isso. Né? Nós precisamos evoluir para isso, para chegar num momento de debate, um cenário de debate, e esse cenário de debate é no Poder Legislativo, para poder evoluir e não ter também retrocesso. A gente tem um princípio muito caro, implícito na Constituição Federal, que é o princípio do não retrocesso social. Sim. A partir do momento que se consolida, você fala ali, consolida direitos fundamentais sociais, e essas consolidações não vêm do dia para a noite, não é conquista de 10, 20 anos atrás, conquista de 50, 100 anos atrás. Mas o pacto social não é imutável. Não é imutável. E esse debate sempre deve vir para proteger o capital, o trabalho, a livre iniciativa,
Tudo isso dentro de um contexto político-econômico do Brasil. Lamentavelmente, entrevistar um professor, um intelectual, doutor, professor de desembargador, professor de juiz, de promotor, de colegas advogados, dá nisso. O tempo flui, passa e a gente não vê. Vinícius, foi um prazer muito grande bater esse papo aqui no nosso podcast e também deixar aqui para que você fale, vendo peixe também do podcast, que o Vinícius, além de professor, doutor, dono de um grande escritório de advocacia trabalhista, é também apresentador de um podcast destinado aos advogados. Eu queria fazer o convite, agradecer o Robson, vou fazer o agradecimento ao final, mas queria fazer o convite já a seguir lá nas nossas redes sociais, o Pensar Digital, minha rede pessoal no Instagram, Vinícius de Assis. E o Pensar Digital ele foi construído com essa ideia de levar essa nova metodologia. Não deu tempo de a gente falar, mas, por exemplo, a escola hoje ela está voltada para a prática. Nós temos parcerias, Robson, preciso falar isso, vender meu peixe. Sim. Nós temos parcerias, por exemplo, hoje com a Emeron. Hoje, sexta-feira, estamos terminando um curso de mediação e conciliação lá em Ariquemes, capacitando 40 advogados conciliadores que poderão ser inscritos, cadastrados no CNJ para poder fazer mediação e conciliação no Brasil inteiro, em qualquer tribunal. Esse curso teve em Porto Velho, teve em Cacoal, está tendo em Ariquemes, teremos em Vilhena, toda essa parceria com as escolas de governo, que são parcerias perenes. Teremos um agora, Robson, com a Escola Superior de Contas, lá o presidente Wilber, conselheiro Euler, que é o presidente do Tribunal de Contas do Tribunal Estado de Contas, e a gente vai capacitar a advocacia para advogar nesse nicho tão importante na proteção do gestor público e também na proteção da economicidade. Saber como o advogado vai lá para dentro do Tribunal de Contas fazer uma boa defesa, conhecer seu regimento interno, conhecer seus sistemas de processuais, tudo isso feito dentro da ESCOM por técnicos da ESCOM, capacitando a advocacia para esse novo momento. Então, o Pensar Digital, alinhado com essa minha participação... Se preparar para enfrentar o controle externo. Que é muito complexo. Um conjunto, advogado dentro dos tribunais de contas, não é fácil. E o olhar sensível do presidente Wilber e do conselheiro Euler caminhou para esse diálogo entre o quê? OAB, ESA, Tribunal de Contas e ESCOM, para a gente construir toda essa parceria. Ninguém faz nada sozinho. Da mesma forma, a Emeron sempre dando esse subsídio para a gente de estrutura, parcerias perenes, para que a gente possa entregar um melhor trabalho para a advocacia. E o Pensar Digital, que é uma questão mais privada minha, caminha nesse sentido de levar à advocacia esse pensamento, desse método. Hoje um escritório que não tem um sistema de gestão, um escritório que, por pequeno que seja, que não tem uma controladoria, tem o controle jurídico, um escritório que tenha a gestão em geral, ele precisa efetivamente de ter esse olhar mais profissional. E essas facilidades vocês estão dando para o advogado poder aprender. Na ESA e refletindo com toda a advocacia essa missão de construir isso para uma melhor prestação de serviço. Enquanto os advogados continuam refletindo junto com o professor, enquanto você acessa lá, vem para cá também. Também. Vinícius, muito obrigado, querido. O tempo já estourou em 10 minutos. Foi um prazer maravilhoso esse bate-papo no nosso podcast contigo. Tem uma pessoa inteligente, bacana, um apresentador também de um belíssimo podcast que eu assisto. E eu assisto mesmo de verdade. Assisto vários. Até para poder também aprender um pouco, beber na fonte da sabedoria. E isso aqui não é só um presente, isso aqui é um convite para o Robson ir ao nosso podcast para poder lá, eu quero fazer as perguntas para ele poder trazer toda a sua experiência enquanto jornalista, enquanto advogado, enquanto homem de Rondônia, levar o Pensar Digital com um jovem há mais tempo, que a gente é jovem há mais tempo, mas consegue levar isso também para todos nós. E o convite é óbvio que está aceito, e sou homem de Rondônia mesmo, eu ganhei o título de cidadão. Muito obrigado, querido.